música tá tendo assim, um nivelamento de oportunidades, né? No mundo isso não é, no mundo assim, Europa, Estados Unidos, Canadá e tal, não é tão diferente assim, porque as pessoas sempre tiveram mais oportunidades, né? Agora tem mais bandas. Mas no Brasil tem muita diferença porque a indústria da música sempre foi marcada pela questão das grandes gravadoras, né? Então você tinha ali 4, 5 bandas que ocupavam a grande mídia, né? Faziam alguns shows pelo Brasil e um monte de banda que não conseguia se destacar, tinha dificuldade para sobreviver. E hoje com esse nivelamento de oportunidades a gente tem, o Emicida vendeu, né, 10 mil discos de mão em mão, disco que ele mesmo copiou um por um, né, e vai tocar no Coachella agora. Daí tem a figura do Macaco Bongo também, que já fez alguns festivais internacionais, né, e assim está acontecendo com muitos outros artistas brasileiros também. Então acho que teve e está tendo uma mudança, né, um novo mercado que se consolida, que é um mercado médio, em que mais pessoas, mais grupos, mais bandas têm a oportunidade de todo mundo ganhar, né, necessário para sustentabilidade, para sobrevivência e não ter mais 4, 5 ganhando milhões. Na verdade isso que a gente vai fazer aqui hoje é que é a nossa realidade, que é o nosso ambiente de trabalho, que é o nosso cotidiano, né? Mas como a gente estava falando dessa questão, né, do crescimento desse mercado médio na música brasileira, ele vem tomando muitos espaços, né? Vem tomando de assalto esses espaços que antes só eram ocupados pela grande indústria, né? Pelos artistas de grande gravadora e tudo mais. Então a gente tem o Emicida no Rock in Rio, né? O Macaco Bongo no SW no Planeta Terra, né? Em festivais internacionais também. Então a gente tem quando a gente começou a banda, a gente nunca fez queremos tocar nos festivais grandes, queremos fazer shows internacionais. E hoje a gente está tendo isso como consequência de um trabalho cotidiano que a gente faz muito na base mesmo, né? Que a gente atua mesmo dessa maneira, né? A gente até prefere assim, tocar em lugares pequenos, ter uma troca muito maior com o público e tal, né? E é importante sempre estar circulando em vários lugares. Então essa que é a nossa realidade, assim, né? E como isso está fazendo com que a gente ocupe outros espaços, a gente vai lá e ocupa também, demarca esse território ali, né, na grande mídia, nos grandes festivais, porque é interessante não só para a banda, mas para a cena como um todo, né? Mas a nossa realidade é isso que a gente está fazendo aqui hoje. Participar do Grito Rock, na parceria com os coletivos, né? E estimulando o mercado médio. Esse mercadão aí, quando pode, a gente ocupa também, mas a nossa realidade é essa aqui. O Macaco ele funciona como um laboratório assim, de pesquisa musical, ele já surgiu com essa proposta, né? Então a gente tem muito desapego assim, em relação à estética sonora, né, e tal. A gente usa esse termo rock instrumental numa tentativa de rotular uma coisa ali, mas a gente é muito aberto. Então recentemente estamos tendo essas experiências de fazer shows com vocalistas, né? A gente está com um projeto lá em São Paulo, uma quinta-feira no mês, a gente faz um Macaco Bongo e convidados, né, que tem alguns vocalistas e tal, outros instrumentistas também. A gente já fazia lá em Cuiabá com o hip hop, com o Linha Dura, que é o coordenador da CUFA de lá, da Central Única das Favelas. E com o Emicida já é rap também, mas já é uma outra parada. Então a gente está sempre aberto aí experimentando, assim, aí fazendo essas fusões, assim, né? A gente gosta dessa pluralidade no som, assim, né? E tá sendo bem massa com o Emicida, a gente tá aprendendo muita coisa, assim, né? De referência sonora mesmo, né? Uma coisa que é nova pra gente. Apesar de a gente já vem tendo essas experiências ainda, é uma coisa nova. Tocar com um cara cantando, até então a gente tocava só a gente e tal. Então tá sendo massa. No meu ver, se a gente for analisar quanto processo histórico mesmo, assim, da construção da música brasileira, do mercado da música brasileira, se a gente for pegar o modo mais moderno de tecnologia, de gestão, de tecnologia de produção, ele se dá muito ao papel que o circuito fora do eixo se dá quanto metodologia. Porque o que acontece? O circuito fora do eixo ele permite você criar várias plataformas de difusão ligado a todos os demais setores, principalmente no caso hoje que estão os mais ativos, a circulação, a gente tem a comunicação, e a gente também tem o meio de produção, né, que está também atuando com os festivais, está atuando também com a formação de base, né, a criação de outras conexões
competições como, por exemplo, agora o congresso que está rolando em Buenos Aires, né, os outros demais congressos que rolam pelos eixos, né, das regionais durante o ano, os observatórios. Então essas ferramentas são o que a gente chama de tech, né, que é chamado de tech, né, no circuito fora do eixo, que acho que é o grande, vamos dizer assim, o DNA, né, de todo esse processo. Então eu vejo que assim, a música brasileira hoje em dia, ela se dá muito a esse processo, porque o músico ele já vem da base da criação e hoje o processo é inverso, ele tem que vir primeiro da base política para ele ir para o processo artístico. E até então não foi assim, né? Então acho que esse é o grande choque que sempre existiu, né? Até o final dos anos 90 veio da base do artístico para depois tentar politicamente ocupar espaço, né? Era a banda ia ensaiar, deixava o sonzinho dela legal, gravava a demozinho dela e ia tentar os espaços para conseguir tocar. E hoje em dia não, hoje em dia o processo dele tem que acontecer o inverso, a banda tem que primeiro analisar o que ela vai construir quanto circuitos, qual que é o papel dela na cena que ela atua, para a partir daquilo ali ela criar uma plataforma, alguma banda nesse sentido e tocar para frente. Acho que o circuito fora do eixo é uma prova muito viva de que isso hoje em dia é muito possível, é muito vivo, né? A gente tem muitas bandas que vêm se gerindo, que vêm sobrevivendo de todo esse processo, né? O caso do Macaco, o caso de muitas outras bandas que vêm vindo, e acho que é isso. Cara, eu acho que assim, de uns tempos pra cá, acho que o poder de criação e disposição das coisas que as pessoas, né, que todo brasileiro, que todo mundo que trabalha com isso vem fazendo é muito grande, assim. E a rede, o Fora do Eixo, ele conseguiu de uma certa forma organizar e dar espaço para dar vazão para essas produções que aconteciam, mas como os grandes meios de comunicação, de exposição desses trabalhos eram meios engessados e fechados, né? Não conseguia ter uma penetração de outros artistas e outras pessoas que vinham desenvolvendo isso. Então acho que a maior sacada do Fora do Eixo, a maior virtude é isso, dar vazão a aos tipos de manifestação artística possível, assim, desde a música, aí dentro da música a gente tem o rap, tem o rock, tem a lambada, tem tudo, assim. E dentro da área você tem o audiovisual também, tem as artes plásticas. Então o Fora do Eixo como linguagem, ele consegue difundir o máximo de todas as linguagens possíveis e dar espaço para todas essas novas produções que até então não tinham espaço em grandes meios, assim. Eu acho que é isso com relação à produção, né, da cena não só musical, mas artística brasileira, eu acho que é muito em cima disso, assim. Então a gente em Cuiabá já desenvolveu um trabalho com um grupo de rap também, um artista local lá que se chama Linha Dura, e pra gente sempre foi muito legal trabalhar essas parcerias com outros estilos musicais, assim. Dentro do Macaco a gente gravou um trabalho agora, um CD e um DVD ao vivo, que é de um projeto que chama Macaco Bong e Convidados, que é um projeto que a gente convidou músicos e pessoas que a gente gostava, né, de tocar, e bandas amigas, parceiras, e gravou-se esse material. E aí a partir daí começou a aparecer a oportunidade da gente ter uma noite por mês desse projeto numa casa de show em São Paulo, chamada Estúdio SP. E a gente, tem o projeto de dar continuidade com isso, né? E o Emicida foi uma parceria muito louca, porque a gente já tinha esse convívio com a música, com o rap, né? E ele é um cara que, a gente já se viu em festival, né? Como os outros artistas que a gente convidou também para tocar junto, eram artistas que rodavam festivais, que a gente estava tocando sempre junto. E aí, rolou essa oportunidade de fazer agora no começo do ano, a gente fez um show desse projeto Macaco Bong e Convidados lá no auditório do Ibirapuera. E a gente convidou ele para fazer umas músicas nossas e umas músicas dele. Ele gostou da ideia, achou legal pra caralho. E aí a gente falou, vamos continuar com isso, né? Vamos dar ideia, deu corda, a gente... E aí estamos aí, assim, eu particularmente gosto muito do trabalho dele. Eu acho que essa nova, o que ele e a galera do Laboratório Fantasmas vem fazendo com relação a uma nova caracterização do rap brasileiro, né, de você trabalhar as bases. Eu tava vendo uns trabalhos que eles estavam mostrando que a galera tá produzindo ligadas a eles, assim, dessa nova safra, e mudou muito das coisas que eu via, né, do rap há, 5, 6 anos atrás, esse processo de acompanhar esse crescimento da música brasileira, assim. E ele é fantástico, tem um trabalho fenomenal e tá sendo muito bom, tá sendo perfeito, assim.
Cara, ela é fundamental, assim. Acho que a internet, ela é a nossa mãe, assim, dos dependentes. É o processo que, você consegue chegar, você consegue fazer com que a informação chegue antes que você chegue presencialmente no lugar. E isso facilita muito para que você chegue depois no lugar, né? Então acho que uma dificuldade que a gente tinha até então era a questão da distribuição no Brasil, no mercado da música. As bandas às vezes conseguiam gravar, conseguiam fazer todos os shows, mas não tinham uma distribuição legal do material. E a internet ela facilitou muito isso, né? Na distribuição da informação, na distribuição do conceito, né? Dentro próprio do Fora do Eixo, a gente tem milhares de listas que funcionam dentro com a internet, grupos, enfim, a gente não está muito se vendo, né? Porque pô, é uma rede que tem no Brasil inteiro, assim. Mas quando rola os encontros presenciais é muito bom, porque a gente vai atualizando aquilo que a gente vai trabalhando na internet. E nesse mercado da música ela teve esse papel que é muito fundamental, assim. Um casamento com essa estrutura da rede, por exemplo, que o Fora do Eixo hoje tem, a gente consegue difundir a informação na internet, fazer com que isso chegue no seu público, e você com os coletivos locais, as bases locais, você consegue ter um mapeamento daquele seu trabalho de internet, né? Então você tem um trabalho na internet virtual e você tem um mapeamento dele físico com os coletivos. E além disso, você tem os coletivos possibilitam que você amplie o seu material de distribuição que você provocou via internet. Então só pegando essa fatia, por exemplo, de informação, de música, distribuição de material, rede, coletivo, é uma coisa que está assim, muito ligada, sabe? Acho que não tem mais como separar. Hoje em dia, se der um pau no Google, eu tô ferrado, porque, todos os meus documentos estão em Google Docs hoje. Você compartilha tudo hoje. Hoje é muito mais fácil você ter acesso às informações, ter acesso a isso tudo derivado da internet. Se não fosse ela, essa nossa geração ia sofrer muito mais mesmo.